Se tem uma coisa que tem me incomodado muito nos últimos tempos, é abrir o TikTok, a única rede social que eu tenho no momento, e me deparar com um monte de pessoas criando conteúdo no estilo medicância. E aqui eu coloco medicância entre aspas, tá? Mas que é característico sim de uma medicância digital, minha gente. E eu preciso falar sobre isso. Mas antes de tudo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar por Janaína Ferreira, é uma alegria imensa ter você aqui comigo. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja aí feliz e eu espero que você não esteja assim tão necessitado de produzir um conteúdo, se você produz, no estilo medicância. Eu vou explicar o que é isso. Minha gente, eu não sei se vocês têm percebido, não sei se é o meu algoritmo que tá só mandando mais conteúdos desse para mim, porque eu curti alguns, né? Compartilhei, comentei, e aí aparece mais e mais daquilo que a gente acompanha, mas eu tenho visto muito isso na minha timeline, na minha For You. E por que que eu falo de conteúdo de medicância? Se vocês moram em alguma capital ou cidade do interior, a gente sempre se depara com isso. Pessoas que ficam no sinal, no trânsito, em portas de supermercado, pedindo ajuda. E aí, quando eu falo que existem pessoas hoje, muitas pessoas, produzindo conteúdo nesse estilo, não é pedindo o dinheiro, mas é pedindo, implorando pelo engajamento, pela curtida, pela audiência para você permanecer no vídeo até o final. E aí os objetivos são os seguintes: eu quero terminar a minha casa, eu preciso monetizar para poder bancar hã, algum estudo, manter o meu filho, largar o emprego e poder cuidar da minha criança. O perfil dessas pessoas, a maioria delas, pessoas pobres, negras, mulheres, mães solo. E, minha gente, é de doer o coração. Pelo menos em mim, dói muito. Eu não estou aqui para emitir nenhum julgamento de valor sobre essas pessoas, de maneira alguma. Mas sim para a gente pensar nesse contexto e avaliar um pouquinho mais do que está por trás desse comportamento. A gente sabe que as redes sociais, ela virou uma janela muito grande de oportunidade. Muita gente enriqueceu, e isso não é uma mentira, é um fato. Muita gente enriqueceu nos últimos 5 anos para cá, criando conteúdo. Lá no comecinho, 2020, era um conteúdo mais aleatório, um conteúdo viral, um conteúdo sem mais nem porquê, né? Sem nenhum objetivo, digamos assim. Era muito fácil viralizar, muito fácil você conseguir monetizar de alguma forma, seja por publicidade, seja você vendendo infoproduto. E aí hoje está muito mais difícil monetizar. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu pelo menos tenho sentido isso, que está muito mais difícil monetizar porque tem mais pessoas criando conteúdo. E não quer dizer que mais pessoas criando conteúdo sejam conteúdo bom no sentido de ajudar pessoas, né? Então existe aí uma diferença bem grande. E essas pessoas, por verem essa janela de oportunidade, acabam depositando toda a sua esperança e toda a sua necessidade nessas plataformas para suprir necessidades básicas. E aí é onde é o X da questão para mim. Quando eu vejo uma pessoa criando um conteúdo assim, já chorando, a maioria delas é chorando, é com um semblante bem triste, deprimente, igualzinho uma pessoa no trânsito pedindo esmola. Para mim, a comparação é gigante, sabe? E aí você vê aquele vídeo, a pessoa já chorando, ou às vezes chorando, pedindo, por favor, fica nesse vídeo. Já começa assim, por favor, não pula esse vídeo, fica aqui até o final, é 1 minutinho só, porque eu preciso monetizar essa rede para poder manter a minha filha, comprar minha comida, mandar dinheiro para os meus pais, terminar os meus estudos. Gente, é de dilacerar o coração, porque essas pessoas, elas têm potencial.
essas pessoas elas poderiam estar criando um conteúdo que elas realmente desejam, um conteúdo que vem do coração, um conteúdo que elas querem compartilhar para agregar na vida das pessoas, mas elas não podem fazer isso porque elas precisam de imediato sanar uma necessidade básica. Alimentação, suprir a necessidade de uma criança, estar presente na educação da criança, no cuidado da criança, falando de mães solos, pessoas que estão aí necessitando terminar os estudos, então precisam investir em educação e não têm de onde tirar e ver nessa plataforma uma possibilidade. E é de doer o coração, porque é muita gente fazendo isso, muita gente. E não é fácil monetizar, a gente sabe que não é fácil. Isso me incomoda bastante porque quando a gente vê um tipo, eu falando de mim, quando eu vejo um conteúdo desse, eu percebo o quanto o nosso país ainda está longe de ser um país desenvolvido. Ainda está longe de ser um país igualitário. Gente, a desigualdade social, ela é um fosso imenso na nossa estrutura brasileira, na base aqui, ó, da nossa sociedade. É discrepante a desigualdade social. A população está empobrecendo. E não, Janaína, os dados estão mostrando que a população está mais com acesso a crédito, tá tendo mais acesso a dinheiro. Sim, isso é um fato, porque aí a distribuição de renda tem crescido nos últimos anos, o Bolsa Família tem sido ampliado, vários programas sociais voltaram, isso é maravilhoso, ótimo. Enquanto assistente social, eu reconheço o potencial dessas políticas sociais, a importância delas para que haja, né, uma mínima reparação, eu não falo nem de igualdade, uma reparação para que essa desigualdade não seja ainda mais dilacerante. Mas não é somente isso que vai suprir a necessidade das pessoas. Isso é somente a ponta do iceberg. É muito pouco ainda. Porque, falando de Brasil, um país continental, um país com mais de, sei lá, quantos milhões de brasileiros, mais de 200 milhões de brasileiros, muito mais do que isso, acredito, pessoas que moram nos rincões desse país, longe da tecnologia, longe do desenvolvimento, necessitando, muitas vezes, utilizar de todos os artifícios possíveis e imagináveis para poder sobreviver. A gente está falando de sobrevivência, a gente não está falando de viver aqui, não. De luxo, não estou falando de uma Virgínia da vida que mostra a vida dela que nem um reality show, ganha bilhões de reais e está aí maravilhosa. Não estou falando isso, eu estou falando de pessoas que estão sobrevivendo, pessoas que estão deixando de produzir um conteúdo que poderia, aliás, pessoas que poderiam nem estar produzindo conteúdo, sabe? Pessoas que poderiam estar investindo somente ali na sua vida ou criando um conteúdo somente lifestyle para distrair, estão se implicando em produzir conteúdo para as redes sociais, falando de TikTok principalmente, com esse intuito de sanar necessidades básicas. E aí fica naquela agonia. Eu preciso monetizar todos os meses. Os meus vídeos, eles não podem flopar. Os meus vídeos, eles precisam ter alcance. E eu fico nessa agonia o tempo inteiro, porque a minha fonte de renda principal virou essa plataforma, virou essa rede social. Eu não vou mais me implicar em outro tipo de renda, talvez procurar um emprego, falando de mães solos que largam o trabalho CLT para poder cuidar dos filhos, fica dependente totalmente dessa plataforma e é muito angustiante, porque a gente não sabe se vai realmente alcançar o mesmo valor todos os meses, se essa monetização ela vai continuar. Eu fico dependendo dos outros para engajar no meu conteúdo. É muito difícil, gente, é muito difícil. Então, isso me incomodou num nível gigante. Todas as vezes que aparece um vídeo desse para mim na minha For You, muitas das vezes eu paro, assisto até o final, porque me toca o coração, sabe? Eu fico com aquele sentimento de culpa, que se eu passo o vídeo, eu digo, meu Deus, eu poderia estar ajudando essa pessoa. E aí eu passei o vídeo. Não, eu vou e assisto. Eu me sinto na responsabilidade de ajudar essa pessoa. É a tal da reciprocidade, né? A gente sente esse desejo de ajudar, porque eu me vejo naquele outro ser humano, eu tenho empatia por aquele ser humano.
Pessoas que não têm empatia passam direto. Mas eu confesso que muitas vezes eu estou cansada de tanto conteúdo igual que eu acabo passando um ou outro vídeo. Eu quero ver outro tipo de conteúdo, porque eu estou ali para me distrair, para poder aprender algo, para poder rir, para poder, enfim, me atualizar. Eu não estou ali necessariamente para ver um conteúdo apelativo desse jeito, né? Para me colocar nesse lugar de pessoa responsável para ajudar a, enfim, a sanar a necessidade dos outros, porque a caridade, ela tem que acontecer, óbvio. Eu defendo absolutamente. A caridade, ela precisa acontecer. Mas quando a gente começa a ajudar por pressão, por obrigação, isso não é mais caridade. Isso passa a ser algo somente por fazer. Não tem nenhum valor moral, né, para quem tem esse valor aí como um dos princípios básicos da sua vida. Mas eu acabo ajudando a maioria dessas pessoas, porque eu penso assim, gente, se essa pessoa está gravando um conteúdo desse tipo, ela deve estar muito desesperada. Ela deve estar passando por muita necessidade. E eu vou aqui, não custa nada eu assistir 1 minuto desse vídeo para ajudar essa pessoa. Mas o que eu gostaria de verdade, no fundo do meu coração, é que essa pessoa não precisasse criar um conteúdo desse jeito, nesse formato, nessa mendicância. Porque a gente está deixando de ver, não estou deixando de ver, obviamente, literalmente falando, mas as pessoas, os pedintes, né, estão saindo das ruas e indo para o digital. E não era para ser assim. Não era. Era para a gente estar lutando, investindo as nossas forças e energias, vendo esse cenário dilacerante e miserável. A gente deveria estar indignado com isso e pedir, responsabilizar, na verdade, responsabilizar as pessoas que têm o poder de mudar essa realidade, pressionar mais ainda as nossas autoridades, os nossos governos, enfim, buscar alternativas de modo global para que essa discrepância social ela acabe em algum momento. Eu sei que isso é meio utópico, porque nesse sistema capitalista que sobrevive de desigualdade, sobrevive dessas misérias humanas, é utópico a gente pensar em fim da desigualdade. A nossa própria Constituição não determina isso, não coloca isso como um objetivo, mas sim minimizar as desigualdades. Você pode dar uma checada lá. Não tem essa palavra acabar, finalizar. Não tem. É minimizar os efeitos da desigualdade social. Então, está implicitamente ali escrito que essa desigualdade ela sempre vai existir nesse sistema. E aí a gente precisa buscar minimizar. Infelizmente, já que a gente não consegue acabar, se não houver uma revolução social a nível estrutural, a gente não vai conseguir acabar. Então a gente precisa aí lutar para minimizar. Que é o quê? Continuar fortalecendo essas políticas sociais, continuar fortalecendo a política de educação, continuar fortalecendo acesso a emprego, a crédito a empreendedoras, empreendedores que estão aí, ó, lutando para fazer o negócio crescer, diminuir burocracias para esses empreendedores, facilitar acesso a crédito, facilitar acesso a cursos, a capacitação. Gente, a transformação está na educação, não tem outro lugar. Eu sei que a internet dá essa sensação de facilidade, não porque fulano de tal conseguiu ser milionário criando conteúdo, fulano de tal conseguiu ser bilionário criando conteúdo, mas isso é exceção. Eu sei, muita gente consegue fazer muito dinheiro, mas é a exceção comparada ao tanto de gente que produz conteúdo e vive frustrado que não consegue resultados nenhum. Isso é a realidade. Quer dizer que a gente vai se paralisar diante da realidade? Não, não quer dizer. A gente precisa utilizar das nossas ferramentas e isso que as pessoas estão fazendo é utilizar das ferramentas que têm, é falar das suas necessidades de forma nua e crua, para que as pessoas se sensibilizem e as ajude. E eu espero de coração que a partir do momento que elas conseguirem atingir o seu objetivo, que elas possam aí ascender de verdade socialmente e não permanecer na pobreza, porque ter dinheiro não significa você ser rico, ter postura, comportamento de rico
rico. Ter dinheiro não significa ter acesso hã, à nobreza, digamos assim. A gente pode até acessar espaços, ter um certo status ali, mas ser rico de verdade. Eu vi um vídeo de uma menina no TikTok falando sobre isso, comparando esses novos aí personagens que saíram da pobreza e acessaram a riqueza material, mas não acessaram a riqueza cultural, a riqueza ali que mantém de fato essas pessoas na aristocracia, que é a educação. Ricos de verdade estudam, ricos de verdade investem tempo em qualificação, são muito inteligentes, acessam os espaços formais da educação. Eles não negam a universidade, eles não negam a formação básica, eles não negam isso porque sabem que esse é o caminho para a evolução mesmo do ser humano e da continuidade, inclusive, da riqueza deles para as próximas gerações. Os novos ricos, que são pobres, que ascenderam socialmente mediante produção de conteúdo nas redes sociais, falta esse capital cultural para essas pessoas. Então, muitas vezes são pessoas que ascendem e aí, quando chegam na ascensão, não conseguem se manter ali por muito tempo, porque estão cheios de traumas e crenças limitantes de escassez e acabam jorrando e queimando todos os recursos, ou quando a fonte que alimentava essa essa riqueza para em algum momento, não tem outras estratégias para poder continuar fazendo a roda do dinheiro girar e em algum momento essa pessoa volta a ser pobre. Então eu espero de todo o meu coração que essas pessoas que produzem esse tipo de conteúdo hoje, em algum momento, ascendam socialmente, que elas possam investir em educação, que elas possam de fato tirar seus sonhos do papel, que elas possam de fato mudar de vida, porque para mim é angustiante. É angustiante você abrir uma rede social e ver um povo ali sofrido, pedindo, implorando curtida, implorando engajamento, para isso se transformar em dinheiro, para a plataforma pagar a essas pessoas. Indiretamente, elas estão pedindo ali ajuda, estão pedindo dinheiro de forma indireta, porque a plataforma paga a partir do momento que você dá o engajamento que essa pessoa precisa. Então é isso, eu precisava falar sobre isso, precisava ampliar o olhar sobre essa questão, porque não é sobre as pessoas, mais uma vez. Não estou aqui para emitir julgamento de valor sobre ninguém que produz esse tipo de conteúdo, sobre as necessidades da pessoa, de maneira alguma, mas a gente precisa ampliar o nosso olhar, a gente precisa ter criticidade na hora de analisar esses fatos, analisar o conteúdo que a gente consome. Porque não é somente passar um vídeo, rolar a tela e tá tudo certo. Não é. Se esse tipo de conteúdo me incomoda, aqui falando Janaína Ferreira, se me incomoda, eu tenho que fazer algo para que esse tipo de conteúdo ele deixe de existir. Eu vou impedir a pessoa de produzir o conteúdo? Óbvio que não. Mas eu vou, de maneira indireta, pressionar os responsáveis, que são governos, estados, autoridades que estão ali investindo dinheiro onde não deve para investir dinheiro onde se deve, né? Fomentar a educação, fomentar acesso à renda, fomentar acesso à formalização desses empreendedores, enfim, de uma forma geral, tentar acabar com a desigualdade social. Coisa que a gente não consegue sozinho, por isso que eu estou criando esse podcast para trazer mais pessoas incomodadas, inconformadas como eu, para juntas a gente poder fazer um grito mais alto. Uma pessoa gritando sozinha é somente uma pessoa gritando sozinha, fazendo barulho no meio de uma multidão. Mas várias pessoas gritando juntas minha gente, uma revolução. É uma avalanche. É um bloco aí, ó, gigante de pessoas inconformadas, incomodadas, com pessoas tendo que abdicar do seu tempo para criar um tipo de conteúdo para sanar necessidades básicas, quando elas poderiam estar investindo todo o capital que ela tem cultural, de força de trabalho, de inteligência, de tempo para poder algo útil para ela e para a sociedade, né? Para devolver esse investimento que o Estado faz nessa pessoa, devolver para a sociedade. É isso que a gente precisa. Precisa tirar essas pessoas desse limbo, dessa ilusão que a internet
ela é o único lugar e eu preciso criar de todas as formas, de todos os jeitos, falar de tudo que é coisa, para que eu possa atingir um certo patamar social. E aí, quando eu chego nesse certo patamar social, eu não consigo me manter, porque faltou o quê? Estrutura, base, que é educação, que são valores, que são as experiências que a gente vai vivendo e acumulando ao longo da vida. Então, tudo isso se completa, tudo isso está aí para fazer a gente ser, de fato, pessoas evoluídas, pessoas melhores, tá, minha gente? Eu não sei se eu me fiz entender, mas o incômodo foi muito grande. Eu já estava engasgado com isso há muito tempo e eu digo: "Não, eu preciso fazer um podcast sobre isso, não é possível". Todas as vezes que eu entro no TikTok é a mesma coisa e a gente precisa olhar para essas coisas com mais criticidade e empatia também. Vou continuar engajando? Vou, porque eu me sensibilizo, mas eu não quero mais engajar com esse tipo de conteúdo no futuro. Eu quero que as coisas mudem, eu quero que as pessoas tenham suas necessidades sanadas, eu quero que as pessoas ascendam socialmente, eu quero que as pessoas passem a viver com dignidade. Eu quero viver com dignidade e eu quero que as pessoas vivam com dignidade também. E eu espero que vocês estejam nesse barco junto comigo. Compartilhem esse episódio, comentem aqui o que vocês acham sobre esse assunto, se também está aparecendo esse tipo de conteúdo na For You de vocês, nas redes sociais de vocês. Vamos juntos aí utilizar a nossa voz para falar sobre coisas importantes, minha gente. Falar sobre coisas relevantes, fazer essa mola aí se mover a nosso favor e não contra nós mesmos, tá bom? Um cheiro e até o próximo episódio.